Estamos aqui conosco na bancada agora o arquiteto especialista em trânsito, Ricardo Schiavon. O Ricardo está trabalhando na Secretaria da Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, dando uma consultoria sobre o nosso trânsito. Então, Ricardo, eu vou conversar contigo assim, ó, até dando opiniões minhas a respeito da minha visão que eu tenho como Bento Gonçalves, que praticamente me criei aqui desde bebê, e tenho percebido ao longo do tempo que Bento Gonçalves não cresce, incha. Tem inchado, então se fala loteamento aqui, loteamento acolá, e vai se espalhando a cidade sem que se pense em alguma coisa assim, efetiva, se implante. Eu já ouvi falar em anel viário, como é que é, rodoanel, não sei o que aqui em Bento. Tu viesse de fora, viesse de Novo Hamburgo, se fosse diretor de trânsito lá, se tem uma boa experiência nisso, tu é especialista nisso. O que tu notasse quando chegasse em Bento, tu visse o nosso mapa, as nossas ruas, a nossa cidade, o nosso sistema de trânsito, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde. Para a gente que chega de fora e analisa o sistema viário da cidade, vê algumas características bastante presentes que dificultam aí no planejamento urbano da cidade. Eu te diria que são 3 aspectos os principais aí nesse pensar a cidade em termos de circulação. A questão da topografia do município, que é bastante complicado trabalhar, muitos aclives, declives aí que vocês moradores aqui conhecem muito bem. A questão do gabarito das vias, as vias são bastante estreitas, principalmente na área central da cidade, em que a própria distribuição da cidade tudo canaliza para a área central da cidade, A entrada é uma lógica, mas sem muitas alternativas, Eu te diria que seriam esses os aspectos principais: a topografia, os gabaritos e a descontinuidade das vias. Porque na parte do planejamento a gente consegue transformar e duplicar as capacidades das vias, como está sendo feito aqui esses trabalhos aqui em Bento Gonçalves, nas questões dos binários, transformando em mão única, uma vai, uma vem, Com isso a gente consegue duplicar a capacidade das vias. Mas a descontinuidade desses segmentos dificulta bastante, e que a gente vê que tudo canaliza para o centro. Isso é uma dificuldade bastante grande nesse sentido de planejar e pensar a cidade, Na verdade é que Bento Gonçalves nunca foi planejado. Pelo menos eu penso assim, não houve planejamento. Eu já ouvi falar tantas vezes não é um rodoanel que se comentou muito aqui, enfim, alguma coisa que interligasse os bairros em forma circular, como tem em Belo Horizonte, por exemplo, eles chamam lá, tem um nome diferente que me foge agora. Tu está circulando em todos os bairros da cidade sem ter acesso ao centro. Tu sentisse que tem a possibilidade de se fazer isto em Bento? Ainda há possibilidade? Olha, seriam os anéis viários, as perimetrais, que o pessoal chama de contorno, enfim, são conceitos que se tem. Olha, eu soube através da Secretaria que existe algum estudo já bastante antigo pensando nessa circulação, e que a cidade precisa pensar no futuro. Nós não podemos ficar estagnado pensando nas questões apenas pontuais, que são soluções a curto prazo, a médio prazo, mas que a gente tem que pensar a cidade como um todo. Daí entra todas as questões de planejamento urbano, o pensar essas vias alternativas, rotas alternativas. Outra coisa que eu verifiquei aqui no município, a questão do transporte de carga é muito presente, muito caminhão circulando pela cidade, e que a gente tem que tirar essa circulação da área central. Então toda a criação desses anéis tem que ser pensado. Alguns mapas que eu vi, eu acho que existe essa possibilidade, mas acima de tudo tem que ter o interesse do gestor público, conciliando a questões de custo-benefício, verbas, porque são obras grandes, envolve grandes investimentos, com criações de algumas elevadas, viadutos, duplicações, desapropriações, enfim, é todo um planejamento, mas que tem que se pensar a cidade para amanhã. Porque senão, Bento Gonçalves, a gente já está vendo de que o centro já está tendo essas dificuldades.
A própria questão do volume de carro que ainda entrando na cidade é uma coisa impressionante. Recentemente a gente viu uma reportagem que Bento Gonçalves foi considerada a cidade do Rio Grande do Sul com mais veículos na proporção habitantes, né? E daí não há, a gente trabalha muito nas questões de infraestrutura, que a gente chama. Não vão ser nas questões estruturais que a gente vai conseguir solucionar os problemas do trânsito. Não existe gestor que consiga a cada 4 anos criar grandes avenidas. E daí nós temos exemplos de cidades como nossa própria capital, Porto Alegre, em que a terceira perimetral em Porto Alegre já está saturada. Não adianta, foi uma grande obra, se não tivesse sido feita ia ser muito pior, sem dúvida, mas as questões estruturais são limitadas, elas são feitas a um prazo curto, médio, porque depois satura, com o volume de carro que está entrando, a disponibilidade que as pessoas estão tendo para aquisição de veículos, dificulta muito para nós que trabalhamos no planejamento urbano, que trabalhamos nas questões viárias, de dar demanda para isso. Daí começam as questões de restrição ao uso do automóvel, como já tem em São Paulo, rodízio de placa, pedágio urbano. A tendência está sendo de que vai ter que se criar condições, restrições de acesso de veículos particulares em determinadas áreas, para que a coisa volte a andar. E daí a gente vê aí diversos exemplos de municípios que estão começando a aplicar isso, que é uma das alternativas. Ricardo, eu tenho usado como exemplo, seguidamente, Caxias do Sul, e eu bato na mesma tecla sempre. Bento passou 120 anos sem projetos. E o que fez o ex-prefeito Pepe Vargas, ele fez em 8 anos isso, lá em Caxias do Sul? Fez um projeto, vários projetos de perimetrais, grandes perimetrais em Caxias, fez um projeto, foi para Brasília, é lá que está o dinheiro, nós não temos condições, nenhum município tem de arcar com esses custos, fez um projeto, foi para Brasília, pegou dinheiro e conseguiu fazer perimetrais em Caxias, desapropriando faixas enormes centrais com residências, empresas, etc., edifícios, todos foram indenizados. Tu percebes que nós temos possibilidade de fazer isso em Bento, por um projeto desse naipe, para se buscar para aquilo que tu dissesse. Eu acho que o viaduto, por exemplo, na Avenida Planalto ali, passando por cima da 13 de maio, era uma coisa que devia ter sido já feita há 20 anos. No entanto, ninguém comenta isso especificamente, ou fez um projeto disso para ir buscar dinheiro em Brasília para se implementar. Tu percebes que tem condições de Bento fazer isso, Ricardo? Sem dúvida, acho que sim. São projetos grandes que realmente tem que buscar recursos fora, né? Até fora, exterior, existem órgãos financiadores para isso daí, que são verbas maiores, mas tem, eu acho que resgatar ou atualizar as questões desses estudos que já existem no município e buscar recursos para ser executado. Eu acredito que sim. O trabalho que eu já vi, que já havia sido elaborado, permite que seja feita grandes melhorias no município. Eu acredito que sim. Eu cheguei a ver pessoas comentando, eu acho que foi até dentro da prefeitura, o prefeito Lunelli deve ter comentado isso comigo, de túneis. Por exemplo, um túnel ali da Barão do Rio Branco até São Vendelino, um túnel da Assis Brasil até a Castelo Branco. Quer dizer, coisa que a gente acha que tá brincadeira, não, mas são coisas que não demandariam tanto dinheiro assim e resolveriam um problema pelo menos por muitos anos, né? Tu chegasse a ver algo parecido com isso aí? De túnel eu vi um próximo à rodoviária, né? Mas são alternativas, eu acho que existem estudos técnicos que podem ser resgatados, né? E que demandam investimento, isso daí não há dúvida, mas tem que ter a vontade para que a coisa aconteça, para que comece a melhorar essa circulação. São obras que não são feitas a curto prazo, né? Mas acredito que sim, eu acho que Bento tem soluções para algumas respostas, algumas demandas que estão acontecendo aí. A própria questão da topografia, que a gente disse que pode ser um aspecto desfavorável, para outras situações, a Planalto, como tu disseste, é uma topografia perfeita para fazer uma elevada ali e queria desafogar muito o trânsito da área central.
Mas enfim, tem que resgatar esses estudos que foram feitos no município, né? Acredito que atualizaram algumas coisas que já estão bastante antigas, mas que existe alternativa. Tem que começar. Eu acho que tem que dar um pontapé inicial para começar. Este é o grande problema. Nós precisamos começar. E pelo que eu tenho sentido, há pelo menos boa vontade nesse aspecto. E agora nós temos um governo municipal, estadual e federal da mesma coligação, do mesmo partido. Quem sabe nós possamos realmente ter esperança de conseguir verbas federais para fazer as coisas acontecerem aqui em Bento, que não aconteceram em 120 anos. Ricardo, eu coloco nossos telespectadores à disposição, estou despedida, e certamente nós vamos convidá-lo para retornar aqui, para nós falarmos sobre Bento e o nosso trânsito, porque na medida que o tempo vai passando, tu vais adquirindo mais experiência, tendo mais uma visão mais ampla da coisa toda, e tu sentindo, né? Morando na aldeia, aí tu vais conhecer os caboclos. Como é difícil. Eu insisto muitas vezes que nós precisamos mudar cabeças aqui na nossa terra. A questão de comportamento, que nós até comentávamos antes é bastante delicada, é bastante complicado. Nós trabalhamos nessa área, a educação, fiscalização e engenharia tem que estar casado para que isso tudo tenha essa mudança de comportamento. Tem situações que o trânsito poderiam melhorar de uma maneira muito mais rápida se houvesse esse comportamento diferente, né? Mas enfim, é um trabalho longo aí que tem que ser feito, tem que ser trabalhado. Eu acredito que essas mudanças no trânsito vão ajudar muito na circulação da cidade, né? E como mensagem final, até aproveitando aí a data, eu gostaria de desejar a todos aí um final de ano aí com muita segurança, com muita paz no trânsito, que é um período bastante delicado, que infelizmente os acidentes acontecem e o pessoal não se dá conta que tem muitas festas pela frente, tem muito Natal, muito Ano Novo, muito verão pela frente. Então, que vão em paz aí no trânsito, com muita segurança, respeitando todas as sinalizações, né? E com muito amor aí para que se aproveite aí todo esse verão pela frente. Ok. Então, nós finalizamos dizendo que a TV Cidade está estudando a viabilidade técnica de hoje à noite, a partir de 20 horas e 15, por aí, transmitir diretamente do Hotel da Londres o lançamento da Fenavinho 2011. Se conseguirmos, a TV Cidade vai estar lá ao vivo. Eu volto amanhã. Muito obrigado. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br